Senhor, é com alegria mais uma vez que nós nos reunimos aqui através da internet para abrir a Tua palavra juntos, aprender mais sobre Ti. Pedimos a presença do Teu Espírito nos guiando, nos conduzindo em toda a verdade, que o Senhor fale aos nossos corações através das Escrituras, dos profetas, aquilo que o Senhor revelou lá no passado, que é tão presente para nós que vivemos nessa última geração. Assenta-se conosco agora ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, eu queria fazer um resgate daquilo que nós falamos nas últimas 2 semanas. Dois estudos atrás nós estávamos falando sobre o sonho de Guilherme Miller e como ele sonhou com aquele baú cheio de joias, perfeitamente ordenadas, organizadas. E aí ele abre aquele baú, ele contempla aquelas joias. E nós vimos que aquelas joias eram um símbolo das verdades que a ele foi revelada. Aquele baú representava o princípio de ano, né? Ah, de 360 polegadas, representando o princípio de ano. A chave que abre o baú foi a metodologia que ele usou, metodologia do texto provado, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, regra sobre regra. Em outras palavras, deixando a própria Bíblia dar a sua interpretação. E aí nós vimos que ao ele contemplar essas joias, outros homens começam a entrar no recinto e começam a tirar essas joias da casca do baú e começam a espalhar essas joias na mesa. Quando ele vê as joias já estão espalhadas e se espalham no chão, e aí ele vê outros homens trazendo joias falsas, misturando com as verdadeiras, e ele começa a entrar em desespero a ponto dele chorar, né? Que era impossível ele organizar aquelas joias da forma que ele encontrou, de tamanha bagunça que foi feita. E aí nós vimos então que o homem com a vassoura vem quando ele chora e começa a organizar essas joias novamente. O homem com a vassoura é um símbolo de Cristo e organiza então essas joias e coloca num outro baú, né, maior do que aquele primeiro, e as joias elas estavam brilhando ainda mais do que como ele havia encontrado no início. E aí nós vimos que essas joias representavam as mensagens, as verdades que Deus revelou aos milleritas, a Guilherme Miller, e que né, ele maravilhou o mundo da época com aquelas verdades, mas que chega um momento, né, um momento na história em que outros homens começam a mexer nessas joias, tentar ajustar, tentar ver, verificar se é, se não é verdadeira. E isso acontece com as verdades preciosas reveladas a ele. E essas verdades elas acabam sendo espalhadas, muitas se perderam entre os ciscos e as poeiras e o lixo, né, das tradições e dos costumes ao passar dos anos. E isso se torna muito claro na história da igreja, quando você vê hoje em dia, né? Outro dia ainda estavam falando, mas a gente nunca ouviu falar sobre isso, a gente não se vê falar mais sobre isso e tal. Então, essa é uma comprovação, né, de que muitas dessas verdades foram cobertas pela vasura, como se diz no espanhol, pela sujeira dos costumes e das tradições e dos mandamentos de homens, né? A ponto de que muitas vezes nós somos como ele, choramos e dizemos como que pode, quando que essas verdades vão ser restauradas, né, e reorganizadas. É quase um trabalho impossível aos olhos humanos, e é realmente impossível aos olhos humanos, mas graças a Deus pelo homem da vassoura que veio e organizou, limpou, tirou a sujeira, né, e organizou essas joias que acabaram brilhando com maior brilho do que no início. Eu creio que nós poderíamos aplicar várias verdades, né, a essa ilustração, mas uma delas é o capítulo 11 de Daniel. Né? Essa verdade ela se perde, ela se perdeu
E tanto é que quando eu estudei, as muitas inúmeras vezes que eu estudei na minha adolescência, né, o livro de Daniel, e você procura os seminários proféticos sobre o livro de Daniel, o capítulo 11 ele é completamente ignorado. Tá? Ele é completamente ignorado. E me parece assim, um testemunho muito claro, né, de que não se há um entendimento, não se vê a importância, né, desse capítulo para nós. Quando Ellen White e a própria Bíblia diz que a compreensão do livro de Daniel é essencial para a vida do cristão, né? Ali está o segredo, né? Lembra que Jonatas, quando ele come aquele favo de mel, os olhos dele se abrem para uma perspectiva que ele não conhecia antes, que ele não enxergava antes, né? Ele como se ele tivesse uma visão do alto agora. Ele consegue ver as coisas em perspectiva. Assim é aqueles que experimentam desse pão do céu, né? Desse maná que tem gosto de mel. Talvez os eventos que nós temos vivido nas últimas semanas é mais uma prova disso, né? Me parece que para muitos estudiosos das Escrituras, esse papel do Rei do Sul, da Rússia, né? Não existe, simplesmente é desconhecido, né? Mas para nós que temos estudado há algum tempo já, há alguns anos, parece que isso ainda fortalece mais aquilo que nós temos compreendido quando nós vemos a Rússia se levantando de uma forma extremamente agressiva, contrariando, né, todas os acordos, né, as leis, os tratados que foram feitos anti-guerra, etc, etc. Agora tomando plantas nucleares, eles tomaram se não a maior planta nuclear da Europa, estão sob domínio russo. Então, assim, a Rússia certamente ela está mostrando as suas garras e cumprindo aquilo que nós temos estudado há algum tempo já no livro de Daniel. Mas multidões não percebem, não têm esse conhecimento da importância do papel do Rei do Norte, do Rei do Sul, né? E nessa batalha contra o Rei do Norte nos últimos dias. Tá? Bom, o que nós vamos estudar hoje, eu vou mostrar para vocês que a história do sonho de Miller, a interpretação que ele nos dá, que nós entendemos, ela também se encontra nas Escrituras. A Bíblia também fala no momento em que Cristo ele tomará as rédeas nas suas mãos. Cristo recolherá as suas ovelhas, separará o bode da ovelha, o gordo do magro, fará um trabalho como o homem com a vassoura fez, de limpar a sujeira, de varrer os ídolos, as tradições e os costumes, e de ajuntar o seu povo. E não só as joias, as verdades da Bíblia, mas o povo, ele vai refletir também a glória de Cristo. É isso que nós temos estudado, né? O povo de Deus vai refletir a glória de Deus nos últimos dias. O que é a glória de Deus, senão os atributos do seu caráter? Lembra quando Moisés diz, Senhor, mostre-me a tua glória? O que Deus diz? Farei passar, né, nessa fenda da rocha, farei passar sobre a fenda e mostrarei-te a minha misericórdia, a minha longanimidade, a minha bondade. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Então, o nome de Deus, o caráter de Deus, né, a glória de Deus. Nos últimos dias, o remanescente terá o nome de Deus estampado na sua testa, né? O nome de Deus é o caráter de Deus. Esse é um ponto que a gente entende bem, tá bom? Então nós vamos começar o nosso estudo hoje no livro de Isaías. Abram comigo em Isaías, capítulo 30. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, um ponto que talvez não ficou bem claro? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Sim. Existe uma relação, e qual seria essa relação entre Ezequiel
38 e Daniel 11. Ezequiel 38 e Daniel 11. Isso. Ok. Ezequiel 37 é a visão do vale de ossos secos. A profecia contra Gog, né? Isso. Yeah. Certamente, né? Certamente existe, porque o livro de Daniel, especialmente o capítulo 11, a razão que ele é chamado livrinho é porque ali você tem um resumo da Bíblia inteira. Quando nós estudamos, e nós temos estudado os versos de Daniel, para você compreender o que esses versos representam para nós, especialmente os últimos 6 versos, do 40 ao 45, você vai ter que buscar na Bíblia as respostas, né? E todas essas profecias que nós temos lido em Isaías, em Ezequiel, Jeremias e nos profetas, elas têm uma aplicação nos últimos versos de Daniel 11. Então eu digo a vocês que sim, o capítulo 38 tem uma ligação direta aos últimos versos de Daniel, assim como o capítulo 37 também, o capítulo 36, o 35, o 34 nós vamos estudar hoje, e o 30 nós vamos estudar hoje também. Então nós vamos ver que os profetas eles estão falando sobre os últimos dias. Talvez eles não soubessem disso, talvez eles soubessem que eles só estavam profetizando para os dias deles, mas não, eles estavam falando também para os últimos dias. Tá bom? Gostaria de complementar ali em Ezequiel 26 a 28, existem expressões que são praticamente copiadas em Apocalipse 17 e 18. Uhum. Eu tenho um quadrinho aqui que eu fiz, se alguém quiser eu posso compartilhar isso aí depois. É praticamente a cópia das palavras e das expressões. É verdade. Dizem alguns estudiosos que 90% do livro de Apocalipse são expressões achadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Então, Tá, eu queria fazer uma pergunta mais direta. Pode ser? Pode. Tá. Ali fala sobre a guerra de Gog, né? Gog e Magog, né? Uhum. Isso tem a ver com a Rússia? Não. Não tem, não é Não, isso aí é uma profecia do protestantismo apostatado, não tem nada a ver com o que nós estamos estudando. Certo. Tá bom. Tá? Obrigada. Uhum. Muito boa pergunta. Esses dias eu escutei também alguém dizendo que esse conflito é Gog e Magog. Não. Não, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado ao estudar as profecias, justamente para não tirar as coisas do contexto, porque aí vira um pretexto para qualquer coisa, né? Você pode criar uma teoria baseado no teu entendimento, mas isso não importa. O importa é o entendimento que Deus colocou ali na Bíblia. A Bíblia ela é a sua própria intérprete. Então, para você fazer certas aplicações, você tem que demonstrar na Bíblia. Não adianta você chegar, não, a Gog representa isso, né, e tal. Tá, mas me mostra do texto provado, como é que você prova isso? Por isso que tudo que nós temos falado aqui, a gente usa muito a Bíblia. A gente prova, deixa a Bíblia provar, né, os símbolos. E acho que isso é muito, muito importante para nós não sermos enganados, né? Aquela chave, lembra a chave que Miller usou para abrir a chave do conhecimento? É justamente a forma que Deus, vou dizer assim, a fórmula que Deus nos deixou para nós adquirirmos conhecimento. Qual é a fórmula que Ele nos deixou para nós adquirirmos conhecimento? Volta 2 capítulos antes, em Isaías 28, e aqui nós temos a fórmula que Deus nos deixou para nós adquirirmos conhecimento. Tá? Verso 9, Isaías 28, verso 9. A quem, pois, se ensinaria o quê? Conhecimento. Conhecimento. Então a pergunta é, como que nós vamos aprender o conhecimento? A quem se ensinaria o conhecimento? E aí no verso 10, verso 13 diz, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será sobre mandamento, linha sobre linha, regra sobre... Então, essa é a fórmula do conhecimento. Foi isso que Miller encontrou, que mudou a perspectiva dele.
E Ellen White, ela é enfática em dizer que aqueles que proclamarão a última mensagem de advertência ao mundo estarão estudando as Escrituras sob o mesmo plano que o pai Miller adotou. Então, para mim, isso já é evidência suficiente, tá? Da metodologia, né? Da forma que nós devemos usar as Escrituras. Então, tudo isso eu quero dizer que quando você vê pessoas falando, olha, o que está acontecendo hoje né, é o que está lá descrito em Ezequiel 38. Tudo bem, vamos investigar. E qual é o método de investigação? O método do texto provado. Se ele falha, então você rejeita. Se ele passa, então você sabe que ele é verdadeiro conhecimento. Tá bom? Ok. Mais alguma questão? Ok, vamos lá então. Isaías capítulo 30. Aqui tem muita informação. E eu não vou me apressar aqui. A gente pode fazer isso, continuar aqui semana que vem, tá? Porque é muita informação, vocês vão ver. Isaías capítulo 30. Nós vamos começar aqui no verso 21, tá? Verso 21. Diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Bom, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando só sobre esse verso. Quanta sabedoria nesse verso! Porque hoje nós vemos um mundo totalmente polarizado. Uns extremamente esquerda, outro extremamente direita. Mas o que a Bíblia diz? A voz da verdade, ela vai ser escutada atrás de ti dizendo: esse é o caminho. Não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Agora eu pergunto para vocês, você já ouviu isso em algum outro lugar nas Escrituras que nós temos estudado? Talvez um capítulo, um livro que nós temos estudado bastante nesses últimos estudos? Da onde? E aqui eu volto à questão lá que a tia Inês falou, que muito da Bíblia em Apocalipse vem de outros livros das Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento faziam a mesma coisa. Muitas vezes eles estão simplesmente citando profetas mais antigos ainda. Então Isaías ele está fazendo exatamente isso. Exatamente isso ele tá fazendo. Abra comigo em Deuteronômio 28. Sobre qual é o tema de Deuteronômio 28? Nós temos estudado bastante esse capítulo. Qual que é o tema de Deuteronômio 28? A obediência. Obediência, ok. Expande um pouco, vamos expandir um pouco mais nesse conceito. Todo 28? Todo 28. Qual é o tema do capítulo 28? As bênçãos da obediência, estou lendo só o que está o título, né? Os castigos da desobediência. As maldições, né? Bênçãos, 25, 20, né? as maldições. Muito bem. É o 25, 20. É o tema que nós estamos estudando a partir das 7 tranças de Sansão. Da aliança que Deus fez com ele, que representa, nós vimos na história de Israel, os 2.520 anos. Tá? Nós não temos tempo de voltar, os vídeos já estão no site para quem quiser ver. Tá? Mas isso é um tema bastante extenso e nós já cobrimos bastante caminho nesse tema. Mas o tema de Deuteronômio 28 é o mesmo de Levíticos 26, são as bênçãos e as maldições. Se vocês me obedecerem, cumprirem a minha aliança, serão abençoados. Colocarei-vos como cabeça e não a cauda. Vocês darão emprestado e não emprestarão. Mas se vocês quebrarem a minha aliança,
vocês serão amaldiçoados, vocês serão espalhados entre as nações. Tá? O espalhamento aqui, né? Vocês serão levados em cativeiro, você e o vosso rei. Tá? Esse é o tema. O tema são os 2.520, os 7 tempos, né? Os 2.520 anos. Agora, ó, notem aqui, alguém pode ler para nós o verso 13 e o verso 14? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Estão vendo aqui? A mesma expressão. Então, quando Isaías diz, olha, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, o que significa se desviar para a esquerda e para a direita? É andar atrás do quê? O que diz ali? Outros deuses. Ah, idolatria. Então, você se desviar para a esquerda, você está praticando idolatria. Você se desviar para a direita, isso também é idolatria. Então, aqui Moisés ele clarifica essa questão. A esquerda é idolatria, a direita é idolatria. Esse é o caminho, andai por ele. Tá? Então, aqui nós vemos que em Isaías 30, voltem comigo em Isaías 30, nós já começamos a contextualizar o que Isaías está falando. Sabemos que ele está pegando uma expressão emprestada de Moisés. Tá? Não se desviem do caminho, não sigam o caminho da idolatria, o caminho da esquerda e da direita. Andai por o caminho que vocês escutarem. Esse é o caminho, né? Diz o verso 21. Ok, alguém lê para nós o verso 22, Isaías capítulo 30. A propósito, quem foi que recentemente a gente estudou que se desviou, estava descendo num caminho, se desviou de um caminho, encontrou algo e comeu algo proibido? Não é a história de Sansão? São, é. Você está vendo como as coisas começam a se encaixar? Então, veja, nós estamos estudando Daniel 11, a batalha de Ráfia, na vida de Sansão, que tinha 7 tranças representando a aliança de Deus, que representa Sansão, a vida de Sansão representa a nossa história. Então aqui o alerta não é para Sansão, o alerta é para nós. Nós não podemos nos desviar do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Verso 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui. Muito bem. Então aqui mais uma conexão da idolatria, né? Nós vimos que Moisés falou da idolatria, se desviar para a esquerda ou para a direita é idolatria. E aqui o verso 22 confirma essa ideia, né, da idolatria, porque terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo. Então, quando nós andamos no caminho que Deus nos dá, a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente anda no caminho de Jesus, segue os passos de Jesus, andamos no caminho de Cristo, então nós jogamos nossa idolatria, as nossas imagens, como um pano imundo e dizemos, fora daqui. Aí você vai dizer, mas peraí, nós não somos idólatras, nós não praticamos idolatria. Essa mensagem aqui é para a igreja, para o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus. Aqui o título do capítulo é Filhos Rebeldes. Então é os filhos de Deus. Essa mensagem é para os filhos de Deus. Você quer dizer então que os filhos de Deus hoje cometem idolatria? Sim? O que vocês acham? Que tipo de idolatria?
Que idolatria é essa? Que Do Idolatria, próprio eu. idolatria quando do próprio eu, amor ao dinheiro, às coisas, aos bens materiais. os bens materiais. Que mais? Que Da mais? não necessidade de Deus, É, negação de Deus. negação, né? Exaltação própria, autossuficiência. Tudo isso pode ser um ídolo, né? Agora, você quer ver um ídolo que às vezes a gente não para pensar, mas que multidões se prostram e adoram esse ídolo? Inclusive, entre nós, recentemente, nos anos recentes, houve uma grande rebelião por causa desse ídolo. Vou ler para vocês aqui. Grande conflito, página 583. E aí vocês vão me dizer que essa idolatria não é só na política da esquerda e da direita, mas entre os filhos rebeldes de Deus, você tem essa idolatria. Veja só, grande conflito 583. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. Então, quando você rejeita a verdade, você rejeita a palavra de Deus, assim diz o Senhor, vocês estão rejeitando quem? O autor da palavra. É uma rejeição do próprio Cristo. Tá? Isso é muito sério. Você despreza a lei, você está negando a autoridade que Deus tem como legislador. E ela continua dizendo assim: é tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo na madeira ou pedra. Vou repetir. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob falso prisma. Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado em lugar de Jeová. Enquanto Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza enquanto negam o Deus da natureza. Posto de que forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos hoje, que se professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda e de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. É grande conflito o quê? 583. Obrigada. Recentemente nós vimos uma rebelião gigantesca, onde esse ídolo foi exaltado, foi levantado, onde um assim diz o Senhor já não havia peso. Ah, isso não é para essa dispensação. Isso era verdade para eles lá, mas não se torna verdade para nós. A filosofia, né? O ídolo da falsa teologia, as falsas metodologias, levantado. E quando você rejeita a palavra, a simples palavra, como face value, como diz aqui, né? Assim, simples como ela lê, você está rejeitando o autor. O autor, você está rejeitando o próprio Deus. E aí, claro, qual que é a consequência? Você não precisa ser um profeta para saber a consequência daqueles que andam nesse caminho e persistem nesse caminho. Graças a Deus que muitos acordaram e se converteram desse caminho e voltaram, porque o fim é como o fim o fim desse caminho são caminhos de morte. O fim é amargo como o absinto. Né? E muitas pessoas têm experimentado, infelizmente, esse amargo. Né? E é triste quando nós vemos nas vidas dessas pessoas que um dia sentavam e comiam com a gente,
se tornaram extremamente rebeldes, extremamente desobedientes, rejeitando tudo, não somente pontos da doutrina, mas toda a doutrina, jogaram tudo fora, voltaram ao mundo, voltaram para a bebida, voltaram para as drogas, voltaram para a promiscuidade, completamente perdidos. Então, E você sabe sim, que eu tenho um caso que exemplifica bem o que você acabou de falar agora. É um casal da igreja, tá? E eles tiveram alguns problemas e acabaram se afastando. Aí disseram que estavam indo em outra igreja de outro bairro. Mas aí a gente encontrou com ele, com o senhor, encontramos com ele há pouco tempo e perguntamos como é que ele estava e tal. E ele disse que estava indo na Universal. Porque lá o Deus da Universal é um Deus muito bom. É um Deus de prosperidade, é um Deus que traz paz. Mas ele continua guardando o sábado, ele falou para nós. Eu continuo guardando o sábado, irmã. Mas eu gosto muito de ir no Deus da Igreja Universal. Eu não sabia o que dizer para ele, sabe? Porque é uma contradição tão grande. Como assim o Deus da Universal? É como se Deus fosse dividido em mil partes, né? O Deus da Católica, o Deus da Universal, o Deus, sei lá, de outras religiões. Na realidade, ele está, como tu falaste aí, né? Está sendo contaminado por teorias e palavras que não vão chegar a lugar nenhum, que a gente sabe que vai ter um fim bem trágico, né? hoje eu escutei uma ilustração muito boa. Porque aqui nós estamos lendo, esse é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Esse é o caminho. Então, quando nós andamos nesse caminho, nós jogamos os nossos ídolos fora, como no verso 22 diz, isso aqui, fora daqui, isso é imundo. Mas para nós andarmos no caminho, nós precisamos de uma coisa. Mateus 11 diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Qual que é o caminho? Jesus diz, vinde a mim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas para você andar nesse caminho, você tem que tomar sobre vós o meu jugo. Eu falava para B agora, o que é o jugo? O jugo é um pedaço de madeira retangular, assim, triangular, que era colocado no boi, né? Às vezes assim, amarrado para ele lavrar a terra, né? Então você coloca aquilo no boi, ele sabe que aquele ali é o caminho, ele não tem como sair dali, ele vai andando ali. E aí você tem o boi mais experiente que já sabe, tu bota o jugo no boi, ele não tenta tirar o jugo, porque ele sabe que ele não vai conseguir sair daquele caminho, ele vai andar naquele caminho. Agora, o boi adolescente, o boi jovem, autossuficiente, orgulhoso, muitas vezes ele tenta tirar o jugo, né? Mas o jugo dele ali, quando ele anda do lado do boi mais experiente, ele acaba seguindo o caminho. Até que ele se entrega, se rende e começa a andar no caminho. O que é o jugo que Jesus pede para nós colocarmos? Se não fazer a sua vontade. Cumprir os seus mandamentos, guardar as suas leis. Então, para nós andarmos nesse caminho sem nos desviarmos para a esquerda e para a direita, é justamente fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos. E para muitos, é como colocar um jugo no início. Talvez seja um pouco desconfortável no início. Mas no momento em que você vai caminhando, qual que é a promessa? Você vai encontrando descanso, alívio do estresse, alívio da ansiedade para as vossas almas. Eu dizia um tempo atrás, quando houve essa rebelião, que o verdadeiro evangelho ele não causa estresse, ele não pode causar estresse.
Não pode causar ansiedade, temor, medo, porque isso é antagônico ao Evangelho. As boas novas são boas novas de paz, de descanso, de refrigério. Então, quando você tem uma mensagem que causa ansiedade, nervosismo, desespero, você sabe que alguma coisa errada, alguma corrupção ali existe. E eu tinha relatos de pessoas que entravam em surtos de tempo a tempo ao ouvirem essas mensagens falsas, né? Porque eram coisas sensacionais, muitas vezes que, né, deixavam a mente assim, com os nervos completamente excitados, e a pessoa ficava em estado assim, um estado eufórico, de ansiedade, de estresse. Mesmo as revelações proféticas, irmãos, nós temos estudado Daniel 11, nós temos visto o que está acontecendo e as conexões fortes. Essa mensagem não pode causar ansiedade. Ela não tem esse, não é esse o nosso objetivo. Não deve ser esse o nosso objetivo. Nós jamais devemos apresentar a palavra de Deus para as pessoas para deixar as pessoas ansiosas, com medo. Ah, vai dar um. Nossa, o mundo vai acabar. Vai ter uma guerra nuclear, o que será de nós? A economia vai quebrar, vou perder todos os meus investimentos, eu vou. Então, o caminho que nós devemos andar, se nós não estamos acostumados a andar, nós precisamos colocar esse jugo para acostumar a andar nesse caminho. E esse jugo é justamente a vontade de Cristo, a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, temer a Deus, né? O fim de todas as coisas, Salomão diz, é temei a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a obrigação de todo homem, né? Bom, Tá? Guilherme, Sim. a gente pode dizer que a gente não adora, não idolatra a forma do ídolo, mas ainda nos dias de hoje, os filhos de Deus, eles idolatram as características do ídolo. A gente procura, por exemplo, na política, a gente procura as características, vamos dizer, do touro ápice. É uma forma de idolatria, não é? Quando se refere à direita e à esquerda. Eu vou ler para nós o texto de novo, tá? É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. Né? Então, posto que de forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. Então lá era o ídolo de pau e pedra. O Deus de muitos homens hoje, que se professam sábios, filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda e de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que o Deus Baal, o Deus Sol da Fenícia. Então é bem isso. Não precisa ser um ídolo de pau e pedra. Pode ser uma filosofia, uma doutrina, uma falsa doutrina, né? Uma ideologia, né? Uma filosofia específica, um político, talvez, né? Ou uma ideologia política. Então você já abriu aqui, né? Esse conceito já não é só pau e pedra, ouro, prata, não, já ampliou o conceito aqui. Tá bom? Bom, vamos adiante. Gui, eu poderia fazer um complemento aqui. Sim. Tu falaste que se desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda seria não reconhecer a palavra de Deus como autoridade. Exato. Eu estou fazendo um outro curso numa universidade americana, um curso online, eu já falei isso no meu grupo de sexta-feira que a gente estuda, Uhum. e eu encontrei ali uma coisa muito interessante.
Eu sempre achei que o auge, vamos dizer, o ápice de Gênesis 3 era quando Eva cedeu à tentação e Adão também. Eu descobri que existe mais alguma coisa além disso aí. O ápice de Gênesis 3, na verdade, para mim, tá, é o verso 22. No verso Gênesis 3, 22, né, o Senhor Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Ou seja, quando Adão e Eva conheceram o bem e o mal, eles se tornaram como um Deus, letra minúscula, porque Deus havia dito que havia a árvore do bem e do mal e havia a árvore da vida. Quando eles não obedeceram a Deus, eles se tornaram como um Deus. Ou seja, imitando, né, o desejo de Isaías 14:13, quando ele diz, né, quando, né, Lúcifer disse: eu subirei até os céus, eu me exaltarei. Foi exatamente o mesmo pecado de Adão e Eva. No momento que eles negaram a autoridade de Deus, eles se tornaram, né, eles fizeram parte do clube de Satanás quando eles queriam se exaltar acima de Deus. E a mesma coisa em Ezequiel 28, 17, quando diz que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O coração de Adão e Eva elevou-se naquela hora, né, colocando a palavra de Deus abaixo dos desejos deles. Exatamente aqui que é a origem dos deuses humanos, né, e do desvio da direita e para a esquerda. É verdade. A Bíblia fala qual é a maior forma de idolatria, senão a autoexaltação. A auto, né? Quando você faz um Deus de pau e pedra, é o trabalho das tuas mãos. Então você adora o trabalho das tuas próprias mãos, né? Então a maior forma de idolatria é essa. Muito bem. Bom, então quando você joga esses ídolos para fora e anda no caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo diz. Jogando esses ídolos para fora. Aí vem o verso 23. Alguém lê para nós o verso 23. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos. Pode ler o próximo também. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. Muito bem. Qual que é a consequência, então, da obediência? Né? Perdão, qual é o verso? Verso 23, 23 e Tá. 24. Isaías 30. Livre capítulo, por favor, eu estou perdido aqui. Isaías 30. Ah, tá, obrigada. Isaías 30, 23 e 24. Qual que é a consequência aqui da obediência? Dará chuva sobre a tua semente. Que semente é essa? Diz que semeares a terra, né? Com que semeares a terra será fértil, né? Comerás o grão puro que foi padejado com a pá. Que semente é essa que a chuva vem irrigar, né? Refrescar? Jesus contou uma parábola sobre o semeador. O semeador foi semear. Ele semeava sementes. A mesma semente ele semeava em 4 tipos de solos diferentes. Primeiro ele semeou à beira do caminho, os pássaros vieram, comeram. Depois entre os espinhos foram lá e sufocaram. Depois entre os pedregais, não tinha terra funda, a semente não conseguiu produzir raiz, se secou. E aí uma das sementes caiu em solo fértil e produziu muito. O que é a semente aqui? A semente é o evangelho, Cristo nos diz. A semente é o evangelho. A semente é a mesma. É a mesma semente que cai à beira do caminho, aos pedregais, sobre os espinhos e sobre a terra fértil é a mesma. O que muda é o solo. E o solo é a condição do teu coração e do meu coração. Isso que vai fazer a semente produzir ou não.
Então o problema não é a semente, o problema é o tipo de solo que nós temos, o tipo de coração que nós temos. Tá? Então, aqui nós estamos falando do evangelho puro, que foi semeado e que produzirá muitos frutos depois da chuva. Aqui é a mensagem de Deus. A verdade vai produzir muitos frutos aqui depois da chuva. E alguém lê para nós o verso 25 e 26, então, para nós encerrarmos essa parte. (25 e 26), Isaías 30. E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Uau! Interessante, né? Ribeiros de correntes de água. O que produziram essas correntes de água, senão a chuva que caiu? Os ribeiros e as correntes de água é uma consequência da chuva que caiu. O que é essa chuva que cai, senão a chuva serôdia, o derramamento do Espírito de Deus, que vai fazer com que a semente se multiplique de uma forma sobrenatural. E a consequência é essas correntes de água. Quando que essas correntes de água elas vão começar a lavar, né, a correr com força sobre todo o monte alto e em todo o outeiro elevado? Em que dia? De No acordo dia com da o verso. grande matança, quando caírem as No torres. dia da grande matança, quando caírem as torres. Nós temos que lembrar dessa frase aqui. Tá? Nós vamos já ver o que isso representa. E qual que é a consequência disso? No verso 26 diz: a luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes maior. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Interessante, né? Nós temos visto que uma das coisas que ráfia significa é o quê? Sarar, curar, restaurar. Vai chegar um momento, irmãos, nós temos visto isso por vários profetas, pela boca de vários profetas, que o povo de Deus vai ser curado, vai ser restaurado. Amém. A sua chaga vai ser remediada, a chaga da sua ferida vai ser sarada. E isso é um trabalho, exatamente o que o homem da vassoura fez. Um trabalho que humanamente é impossível de se fazer. E notem que interessante aqui, que assim como as joias elas brilhavam antes, depois de toda aquela confusão, elas começaram a brilhar mais ainda. Da mesma forma que a lua não brilha hoje? A lua brilha. Mas diz que a luz da lua vai ser como a luz do sol. O sol não brilha? Você pode olhar o sol meio-dia com a olho nu, sem ficar atordoado na sua visão. Imagina o sol 7 vezes mais. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Obviamente, não é um sol e uma lua literal, mas aqui é um símbolo, o símbolo da verdade. A Ellen White diz por várias vezes que ela é a luz menor que leva a luz maior. Ela é a lua. Nunca os seus escritos deveriam ser usados para substituir a luz maior. Quem é a luz maior aqui, senão a própria palavra de Deus? O sol da justiça. E quem é a luz menor, senão o espírito de profecia, que reflete a luz do sol, reflete a glória do sol. Lembra em Apocalipse 12 que a igreja, aquela mulher, ela estava com seus pés sobre a lua? Deus sempre se manifestou através dos seus profetas à igreja verdadeira. E aqui nós estamos vendo, nesse texto, a forma que eu compreendo, é que, assim como as joias de Miller brilhavam, mas depois daquela confusão, começaram a brilhar ainda mais as verdades. Nos últimos dias, quando essas palavras se cumprirem,
a luz que nós temos hoje das Escrituras vão brilhar ainda mais. Da mesma forma, o Espírito de profecia vai brilhar ainda mais. Ok? Agora a pergunta é, quando que isso vai acontecer? Aqui diz, no dia da grande matança. Que matança é essa? Quando caírem as torres. Que torres são essas que marca, então, esse tempo em que a chuva começa a cair na sua abundância, os outeiros, as correntes dos ribeiros começam a inundar a terra, que a luz da lua e do sol brilham com mais intensidade. Que dia é esse? Bom, nós temos que perguntar aos outros profetas, porque todos falaram sobre esse dia. Ok? Vamos comigo no livro de Sofonias. Qual foi a última vez que você leu o livro de Sofonias? Ou leu um verso no livro de Sofonias? Né? Um livro tão pequeno, talvez pouco estudado, mas extremamente poderoso e com uma mensagem presente para nós. Em 2015, no, Pois é. como é que era o nome? 7 anos atrás. Sofonias capítulo 1. Abram lá. Vamos ler então novamente. Ok. Nós vamos ler alguns versos antes, mas o que está acontecendo aqui, eu vou sugerir para vocês, que é o mesmo dia em que Isaías marcou. O dia da grande matança, o dia que caírem as torres, onde você tem a chuva, os ribeiros, as correntes de água e a luz brilhando, luz do sol e luz da lua brilhando muito mais. Esse é o mesmo momento histórico. Tá? Olhem comigo o verso 12. Sofonias, capítulo 1, verso 12. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam com a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhe beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta, alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Tá? Vamos dar uma pausa aqui. Então, esse dia, o grande dia do Senhor, o dia de assolação, Isaías diz o dia da grande matança, né? O dia de trevas, de escuridão, nuvens e densas trevas, alarido, de trombeta, será o dia contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Eu pergunto para vocês, que torres são essas? Que cidades são essas? Que momento histórico é esse que Sofonias está descrevendo aqui no capítulo 1? Onde Deus virá a Jerusalém. Notem que essa é uma mensagem para Jerusalém. E ali diz, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. O que quer dizer isso? Esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Que outro termo nós poderíamos usar aqui? Ao invés de esquadrinharei com lanternas. No verso 12. Alguém sugere algum outro, algo mais... Investigarei? Ah, gostei. Investigarei a Jerusalém. Aqui é uma A luz de investigação. lanternas, né? Vai olhar todos os cantinhos, os mais escuros. Exatamente. Aqui nós estamos... Esquadrinhar é justamente isso, é examinar em minúcias. Então, muito bem. Ou escrutinar, né? Eu acho que Escrutinar. é um termo que se usa para isso também, né? Muito bem. Agora, quem que ele está investigando aqui? Os filisteus, os babilônicos, os egípcios? Jerusalém. Não, Povo de Deus. povo de Deus, tá? Agora, notem, nós já não vivemos no dia da esquadrinhação.
ou da investigação? Sim. Sim. Profeticamente, desde 22 de outubro de 1844, nós estamos sob o dia da investigação, o dia da expiação. E o que se fazia no dia da expiação no antigo Israel? A investigação. Investigação dos pecados de quem? Dos ímpios? Não, dos justos. Uhum. Então, desde 22 de outubro, nós estamos dentro desse antitípico dia da expiação, onde os pecados confessados estão sendo investigados dos justos, limpados pelo Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, e apagados do santuário celestial. Essa investigação, nós sabemos que começa primeiro pelos mortos em Cristo, mas vai chegar um momento em que os mortos vão ser completamente julgados, e aí então vai passar para os vivos. Tá certo? Ok? Eu sugiro para vocês que esse momento em que Sofonias vê Cristo vindo esquadrinhando Jerusalém com lanternas é um marco do juízo investigativo dos vivos. Então veja bem, o verso 12 marca o início da investigação dos vivos, dentro do dia da expiação, do Yom Kippur, né? Aqui, obviamente, aqui nós vemos dois grupos no verso 12, né? Existe um outro grupo que eles tomam e se espeçam com a borra do vinho, né? Que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal, são indiferentes, ou em outras palavras, são mornos, não são nem quentes nem frios. Condição de Laodiceia aqui. Então aqui nós temos os laodiceanos dizendo, não é nem bom nem ruim, nem quente nem frio. E aí nós temos um outro grupo sendo esquadrinhado, seus pecados sendo investigados e apagados. Tá? E aí no verso 13, olha o momento histórico em que começa o juízo da investigação dos vivos. Gui, Pois não. posso perguntar? Vai. Olha só, mas não seria o mesmo grupo, esse grupo que tá dizendo assim, o Senhor não faz nada, ele não faz nem bem nem mal, e a gente não está nem aí, na verdade, né? Não interessa. Não é esse mesmo grupo que está sendo esquadrinhado? Que vai ser esquadrinhado? Desculpa, eu não entendi. Ok, e outro, boa assim, pergunta. Por que a gente, que seria considerado esse momento como o início do julgamento dos vivos? Okay. Eu não consegui entender também. Eu vou lhe responder com um outro tema que nós já estudamos de forma exaustiva. Em Daniel 11, verso 41, o rei do norte entra na terra gloriosa. E a Bíblia diz que muitos cairão. Por que muitos cairão? E quem são esses muitos que cairão? Quando o rei do norte entra na terra gloriosa com os seus decretos e leis. O povo de Deus. O povo de Deus, muitos tá? Cairão. Muitos cairão. Muitos que guardavam o sábado vão desistir do sábado por causa dos seus decretos e leis e vão cair. Nós sabemos que o que marca o fechamento da graça para o adventismo, para aqueles que conhecem a verdade adventista, o teste final é o quê? É o decreto. O decreto dominical. É o sábado. O falso e verdadeiro sábado vai ser a última controvérsia. Tá? Muito bem. Tá. Então, o que eu quero mostrar para vocês, Márcia, é que Sofonias está falando desse tempo. Então, aqueles que dizem o Senhor não faz bem nem faz mal, nesse dia, eles já fecharam o seu destino, já selaram, já tomaram a sua decisão. Porque nós vamos ver que o verso 13, olha o verso 13, você vai entender. Lê o verso 13 para nós. Eu estou sem a Bíblia aqui, eu cheguei em casa agora. Alguém lê para nós o verso 13. Por isso serão... Pode continuar. Por isso... Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas.
e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Ok. Espera aí. Mas essa expressão a gente veio de algum lugar também. Serão saqueados seus bens, assolados as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhe beberão o vinho. O que Sofonias está falando aqui? Olhe só a sua margem. Na margem da Bíblia tem uma referência a Deuteronômio 28, verso Nossa, 30. O que é isso? Que história é essa? Abram lá, Deuteronômio 28, 30. Se não é o trabalho da Síria, do rei do norte, vindo e destruindo, fazendo o seu trabalho. Posso ler? Pode ler. Desposar-te-ás, Deuteronômio 28, 30. 28, 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Muito bem, então veja que Sofonias só está citando Moisés. E está dizendo, olha, esse dia que Jerusalém será esquadrinhada, os seus bens serão saqueados, vocês vão plantar, Moisés, e não vão colher. Moisés já falava sobre isso. A vinda do rei do norte. Daniel 11, 41. É a mesma história. Nota que continua dizendo. Verso 14, Sofonias 1, 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amargue a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, de trevas, de escuridão, de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta, alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E seu sangue será derramado como pó, e sua carne como esterco. Que homens são esses que vão andar como cegos? Que o seu sangue vai ser derramado como pó, e a sua carne como esterco. São os babilônicos? Os filisteus? Não? Os egípcios? Não. O que aconteceu na destruição de Jerusalém? O próprio sangue dos filhos de Deus, rebeldes filhos de Deus, foram derramados. Andando como cegos, isso não lembra você Laodiceia? Que se diz rica e enriquecida, de nada tenho falta, mas na verdade somos pobres, miseráveis, cegos, nus. Além disso, olha o que Moisés voltem comigo em Deuteronômio 28. Nós lemos o verso 30. Olha o verso 29. Alguém lê para nós. Deuteronômio 28, 29. O Senhor te ferirá com... Não. Deuteronômio 28, 29. Tá. E apalparás ao meio-dia como cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Uau! Apalpará como um cego na escuridão. Quando? No dia de trevas, escuridão, de nuvens e densas trevas. No dia da trombeta de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Num dia em que Deus angustiará os homens que andarão como cegos porque pecaram contra Deus. Então esse é o dia que Sofonias está falando. Esse é o dia que Jesus começa a esquadrinhar Jerusalém com lanternas. Que dia é esse? É o dia que está revelado em Deuteronômio 28, quando o rei do norte, o rei da Síria, faz a sua obra de destruição. Quem é o rei do norte que nós temos estudado? Que dia é esse? Aqui nós estamos falando de Daniel 11, verso 41. Para você ver na mesma perspectiva. É o decreto. Exatamente. Tu sabe que eu sempre relacionei muito Deuteronômio 28 com Levítico 26, com a 25, 20, né? Sim, é a mesma história. Sim. Mas aqui também está colocando o decreto. Eu não tinha me ligado disso. Mas o Levíticos 26 e Deuteronômio 28 é uma profecia do decreto dominical. Por quê? Porque é a vinda do rei do norte. Quando que o rei do norte vem para nós, se não em Daniel 11, verso 41?
Por isso que Nossa, os 2.520 anos é a mensagem para nós hoje. Por que você acha que tem tanto ataque contra essa mensagem? Satanás sabe a importância dela, como ela junta todas as outras peças do quebra-cabeça. É como se fosse aquela pedra angular que junta toda a casa, sabe? exato. Então, nós sabemos que aqui, há uns anos atrás, houve uma grande controvérsia sobre esse capítulo, com relação às torres, né, e tal. Mas aqui, que cidades são essas fortificadas e que torres altas são essas? Nós vamos ver aqui em seguida o que esse símbolo significa, mas aqui nós estamos falando sobre o Igreja. tempo do decreto dominical, a crise dominical, a controvérsia final, o último ato do drama. Eu vou mostrar para vocês. Olhe no verso 18. Alguém lê para nós o verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, no fogo de seu zelo. Toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Nem sua prata, nem o seu ouro, e que faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal e o nome da besta e o número do seu nome. Nem a sua prata, nem o seu ouro vão poder os livrar nesse dia. Olha só, não para por aí. Próximo verso, no capítulo 2, e o verso 1 e 2, alguém lê para nós. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Acho que mais claro que isso não dá para ficar, né? Então veja, hoje é o tempo de nós nos congregarmos. É isso que nós fazemos aqui toda semana. Nos congregando. Uma nação não desejável. Né? Uma nação ou uma denominação, um grupo denominacional que é olhado com desdém, com suspeita, com críticas, com menosprezo, não desejável, fanáticos, radicais. Mas nós temos que nos congregar antes que o decreto produza o seu efeito. Por que antes? Porque depois já é tarde. Depois vai ser tarde. Você vai ter um teste para fazer algum concurso, alguma coisa. Você vai estudar no dia do teste? Não, vai estudar antes do teste. Hoje é o dia de nós nos congregarmos, nos prepararmos para esse dia. Por quê? Porque esse dia não vai ser fácil. Você acha que a Bíblia ia descrever esse dia dessa forma se fosse um dia fácil? Um dia de trevas, tribulação, angústia. O dia da grande matança. Ô, Gui, Misericórdia. queria fazer uma pergunta que eu não entendi. Pois não. O que fala aqui no finalzinho do 18? Aqui fala sobre fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Bom, porque aqui nós sabemos que o que precede, então, o decreto dominical? Porque aí está incluso os filhos de Deus também, né? Não, sim. Da humanidade, né? Sim, aqui o verso 18 é um relato do evento, né? O evento que a prata e o ouro não se poderá livrar no dia da indignação, né? Mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida. Nós sabemos que os eventos eles serão rápidos, né? Você tem o decreto dominical, você tem o alto clamor do terceiro anjo, você tem o fechamento da porta da graça. Então existe um período, e nós vamos ver agora em Ezequiel, esse dia de trevas e densas trevas vai ser um tempo difícil, mas vai ser um tempo bom também. Só que vai ser um curto período.
E depois desse período, a gente sabe que a porta vai se fechar. A porta da arca vai fechar. Quem está dentro da arca está dentro. Quem está fora, está fora. Noé já pregou por 120 anos a sua mensagem. Os animais as pessoas já viram os animais entrando na arca. O poder sobrenatural. Animais sem Noé ir lá buscar eles, eles entraram por livre e espontânea vontade, pela direção dos anjos. Eles viram um anjo descendo do céu, fechando a porta da arca. As manifestações gloriosas do poder de Deus foram ali reveladas. E agora a porta está fechada. Da mesma forma, em Daniel 12:1, Miguel se levanta, vai chegar um momento em que Cristo vai se levantar. O dia da expiação acabou, ele vai tirar suas vestes sacerdotais, vai colocar suas vestes reais de vingança e vai voltar para buscar os seus filhos. Só que entre esse tempo vão haver o quê? Vão haver tribulações, pragas, flagelos, nós sabemos, o mundo vai ser destruído, vai ser uma destruição total. É isso que o verso 18 está falando. É que talvez a Rosemary tenha pensado numa cronologia, mas aqui já está falando do resultado final, entendeu? Exato. E aí, no capítulo 2, que ele fala, volta, né, volta para trás. volta. Né? Não é uma coisa cronológica, né? Eu acho que era Exatamente, isso. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar, Gui, no verso 17, né, que precede esse que a gente estava lendo, que fala que homens andarão como cegos, a gente poderia aplicar também ao que Sansão representa, né, quando nós estudamos. É, isso mesmo. Mais uma referência a Sansão, tá vendo? Por quê? Porque Sansão é a história da igreja. Sansão é a história da igreja. Né? Ok. Bom, então agora vamos começar a desvendar um pouco desses símbolos. Eu vou levar vocês a mais uns 2 lugares aí nós encerramos, tá? Um dia de tribulação, escuridão, dia de trevas, de nuvens, de densas trevas. Voltem comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 30, porque Ezequiel também fala sobre esse dia. E nós vamos ver que Deus ele não é autor de confusão. Todos os profetas eles concordam entre si. Só que aqui Ezequiel coloca um aspecto muito interessante, que nós já sabemos, mas aqui nós temos uma comprovação no Antigo Testamento sobre essa verdade. Vou mostrar para vocês aqui em Ezequiel capítulo 30, verso 1. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetize e diz: Assim diz o Senhor Deus: Gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia o quê? Nublado. Que dia é esse? É o dia nublado e de escuridão, que nós lemos no livro de Sofonias. Só que Ezequiel diz assim: dia nublado será o tempo dos gentios. E aí continua dizendo: a espada virá ao Egito. Haverá grande dor na Etiópia quando caírem os transpassados no Egito e tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put e Lube, toda mistura de gente, Cube, os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba do seu poder, desde a torre de Siené, ali cairão a espada, diz o Senhor. Muito interessante. Então, o dia nublado de escuridão, por Ezequiel, é chamado o tempo dos gentios. Além disso, diz que nesse dia a espada virá contra o Egito. Aí eu pergunto para vocês, depois que o rei do norte conquista a terra gloriosa, qual que é o próximo alvo? O mundo. E entrará na terra do Egito, que é um símbolo do mundo. E aqui fala dos etíopes. O que Daniel 11, 42 e 3 fala? Os etíopes e os líbios estarão aos seus pés. Aqui fala dos etíopes e no verso 5 de Put e Lud, que são os líbios. Então notem que Ezequiel 30 é exatamente Daniel 11, 42 e 43. Para aqueles que não conseguiram captar ainda, abram comigo em Daniel 11.
Daniel capítulo 11, verso 42. Verso 41, muitos cairão, quando ele entra na Terra Gloriosa, os Estados Unidos da América, com seus decretos, né, e a lei dominical, mudando a Constituição, invalidando todos os princípios da Constituição, muitos cairão. Sabemos que esses que caem são aqueles que um dia guardavam o sábado, mas rejeitaram a lei de Deus, não só o sábado, mas a lei de Deus. Mas de sua mão escaparão Edom, Moabe e Amon, os chefes dos filhos de Amon. Edom, Moabe e Amon representam aqueles que escapam desses decretos que estavam em Edom, Moabe e Amon, que representam os gentios. Tá? Então, esse dia é o tempo dos gentios. Por que é o tempo dos gentios? Porque é nesse momento que a chuva serôdia cai, que a semente, que aquela luz, lembra do baú? Por que você acha que aquela luz vai brilhar se a porta da graça para a igreja já fechou? Quem é que vai se beneficiar dessa luz, se não os gentios? É o tempo do alto clamor do terceiro anjo. É o tempo em que nós temos estudado por muitos anos, em que a terra se ilumina com a glória de Deus. E muitos gentios que estavam em Edom, Moabe e Amon, ou no catolicismo, no protestantismo apostatado, no espiritualismo, no islamismo, todos os ismos, eles vão entender que existe um Deus e que esse Deus possui uma lei, uma autoridade, e que nós temos que andar no caminho sem nos desviar para a esquerda nem para a direita, jogar os nossos ídolos fora. Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E entrará, no verso 42, estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito, não escapará. Ezequiel 30, que nós estamos falando. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Ezequiel 30. Vocês estão vendo como aqui nós estamos falando da mesma história. Então, o dia nublado de escuridão também é o tempo dos gentios. Eu creio que uma das grandes coisas que acontecerá nesse tempo é que os mandamentos de Deus, que foram escritos em pedra, serão revelados ao mundo. Ellen White fala sobre isso. Serão revelados como um testemunho ao mundo de que Deus tem a sua lei, que a sua lei ela não pode ser alterada. Eu creio que muitos vão tomar a sua decisão quando virem esses eventos, esse trabalho sobrenatural que nenhum homem pode fazer, senão o homem com a vassoura, de varrer as suas joias, juntar as suas joias, botar nesse baú maior, mais espaçoso, que essas joias brilhando ainda mais, varrer todo o lixo da tradição e costume para fora, para que o trabalho possa ser feito. É porque ela fala que a Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos, nunca foi achada, mas será achada, né? Então, nessa época. É isso que eu ia dizer, irmão. Pois é. Agora, em Ezequiel capítulo 30, se vocês ainda não viram de forma clara a conexão aqui, alguém lê para nós o verso 10. Ezequiel 30, verso 10. Assim diz o Senhor Deus: eu farei cessar a multidão do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo. Tá ótimo. Ah, é 10, perdão. Tá ótimo. Quem é Nabucodonosor, rei da Babilônia? Rei do O Norte. rei do norte. O rei do norte. Então aqui nós temos o rei do norte indo contra o Egito. Daniel 11 é a mesma história. Sim, sim. Tá? Agora, Ezequiel não para por aí. Assim como é o tempo dos gentios, Sofonias diz que é o tempo em que Deus vem esquadrinhar Jerusalém, investigar Jerusalém. E Ezequiel fala a mesma coisa. Olhem comigo no capítulo 34. E aqui eu entendo. Tá? Eu sei que talvez alguns possam pensar diferente. Mas aqui é um outro testemunho, um segundo testemunho de que o juízo investigativo dos vivos ainda não começou. Eu vou repetir. O juízo investigativo dos vivos ainda não começou. Ele começa nesse momento que nós estamos lendo.
E aqui está mais uma prova, quer ver? Ezequiel 34. Verso 10, todos ali no verso 10 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Quando que essa profecia acontece? No verso 11 diz, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. No dia nublado e de escuridão. O que significa isso? Deus mesmo vindo e buscar suas ovelhas. Olha só que interessante. No verso, vamos continuar aqui. Verso 13. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países. E trarei a sua própria terra e as apacentarei no monte de Israel, nos montes de Israel, juntos aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então veja que quando Cristo vem e começa a fazer esse trabalho como nosso pastor, separando as ovelhas, no verso 17 diz que ele está também julgando entre as ovelhas. Eu julgarei entre ovelhas, separarei as ovelhas. Olha só no verso 20. Porque assim diz o Senhor Deus, assim lhe diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Vocês estão percebendo? Ô Gui, mas como é que a gente sabe que aqui não quer dizer, de repente, só o povo, que não é o povo de Deus, que vai ser julgado? Já vamos chegar lá. Verso 22. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina e julgarei entre ovelhas. Está vendo quantas vezes aqui repete que esse trabalho é um trabalho de julgar, de separar? Então aqui há uma separação, um julgamento entre ovelhas e bodes. Quando você lê o contexto, respondendo a tua pergunta, mãe, essas ovelhas aqui, elas são ovelhas desgarradas, que estavam em Edom, Moabe e Amon. Sim. E elas são as ovelhas de Israel também. Verso 8, Gui, né? Exatamente. Tá? Tá? Então aqui nós estamos falando do remanescente total. Tá? O remanescente. Eles serão apacentados, eles serão levados a bons pastos, deitarão num bom redil. O que significa isso? Porque aqui nós estamos falando do juízo investigativo dos vivos, dos santos vivos, né? Aqueles que foram escolhidos, passaram no teste, escolheram andar no caminho de Deus, estão sendo separados dos infiéis. Eles deitarão, serão levados a altos montes e ali se deitarão num bom redil, pastarão em pastos gordos dos montes. O que significa isso? Abram comigo no livro de Sofonias de novo. Notem o que Sofonias diz, só que vamos no capítulo 3 agora. O que significa isso? Essa analogia em termos práticos.
Sofonias o quê? Desculpa. Sofonias capítulo 3, 3. verso 13. Alguém lê para nós. Verso 13. Depois eu queria te fazer uma pergunta. Ok. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os Espante. espante. A folha bateu aqui agora. Quem os espante. Só o 13? Só o 13, está ótimo. Tá. Então, o que vocês enxergam aqui? A mesma linguagem, a mesma... Você está vendo? Quando Cristo vem fazer esse trabalho de separação, as ovelhas boas, que são julgadas das más, são separadas das más, elas são levadas a pastos verdejantes, elas descansam, elas encontram, elas se deitam em bons redis. E o que isso significa? Verso 13, o remanescente de Israel. E aqui, mais uma vez, o remanescente vem de dentro do povo e de fora do povo também. Edom, Moabe e Amon. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Que momento histórico é esse onde não haverá mais iniquidade, não haverá mais profecia falsa, da sua boca não se achará língua enganosa? Quem são aqueles que não se acha engano na sua língua no livro de Apocalipse? Os Que santos seguiam o que guardam Cordeiro. os mandamentos de Deus e seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Exatamente. Como é que Apocalipse chama esse grupo? 144 mil. 144 mil. Verso Apocalipse 14, você pode olhar lá no verso 5. Verso 4 diz que são virgens, né? Não se contaminaram. E no verso 5 diz, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, esse momento histórico aqui, onde o juízo investigativo dos vivos começa, não há mais iniquidade. A porta da graça fechou já. Aquele que é justo continua praticando a justiça. E aquele que é ímpio continue praticando a iniquidade. Por isso que eles vão poder ser julgados, os vivos. Então. Exatamente, é por isso que eles vão poder ser julgados. Ah, claro. Uhum. Não tem como julgar se a pessoa ainda pode mudar de ideia. Não. Nossa. Então, vai ser bem depois do decreto, para dar tempo para aqueles, né, fazerem a sua escolha, aqueles que não O são juízo começa com a casa de Deus. e depois com os do mundo. E logo depois... Então veja que Edom, Moabe e Amon, à medida que eles vão tomando a sua decisão, a decisão é selada, recebem o selo de Deus. Recebem o caráter de Deus. Então veja, obviamente, é um processo. Isso não acontece num momento, né, estático, não, é um processo. Mas é um processo rápido. É uma conversão rápida. E notem aqui, porque eu quero deixar isso muito enfatizado. No verso 11, em Ezequiel 34, diz, eis que eu, Jesus, o Senhor, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Esse não é o trabalho do irmão Gui, da irmã Laura, da irmã Márcia, da irmã Inês, não. Esse é o trabalho de Cristo, do homem com a vassoura. Ele mesmo vai vir. E olha só no verso 22 do capítulo, né? Porquanto livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então aqui há o julgamento. Verso 23, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Na realidade, que isso é um processo muito rápido, porque primeiro
Deus vai fazer a limpeza dentro do seu povo, né? Dentro da igreja, da sua igreja, aliás, né? É o momento que vai saindo aquela leva de pessoas que vão sair, porque a Sarah White fala que nem 20%, né? Vai ficar. Vai entrando os outros que, com a casa limpa, vai vir os que estavam fora em outras denominações religiosas vão fazer parte do povo de Deus. Então, é um processo muito rápido. É rápido. E vocês estão percebendo aqui no verso 23 que suscitarei ela um só pastor. Ele apacentará o meu servo daqui. Quem é o servo Davi aqui? Bom, nós sabemos Ezequiel aqui viveu muito tempo depois de Davi. Certo? Davi já havia morrido. Então, que servo Davi é esse? Senão a raiz de Jessé. Jesus. A raiz de Davi, Cristo. Então, quem é esse pastor que vai apacentar as ovelhas, que vai fazer esse trabalho? O próprio Cristo. Quem é o homem com a vassoura? Cristo. O próprio Cristo. Ele faz a separação das joias. Ele faz a limpeza. Notem o que Ellen White fala nesse texto para nós encerrarmos aqui. Testemunhos para ministros. Não é testemunho para o leigo, não. Esse aqui é o testemunho para os ministros. Página 299. Tá? Eu vou ler para vocês um pedaço do parágrafo. A menos que os que em... Ela deixa em branco, não. Ela colocou alguma coisa, mas os editores tiraram para que nós possamos colocar a nossa cidade, a nossa localidade. Então, a menos os que em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ou Florianópolis, ou São Pedro. Ou onde quer que você esteja, coloque, ou Texas, né? Aqui. A menos que os que em possam ajudar, podem ajudar, sejam despertados do seu senso de dever. Não reconhecerão, notem só, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Nós corremos o risco de não reconhecer. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear, parar, impedir sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Misericórdia. Ao invés de virem a glória do terceiro anjo, vão ver algo perigoso, algo antagônico, algo que diverge das suas ideias. O que aconteceu com os fariseus quando Cristo veio? Sentiram um perigo, medo, por isso mataram. E você vai ver os profetas, nada novo debaixo do sol. Chamaram de fogo estranho, né, Gui? Exato. E notem o que ela continua dizendo. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele mesmo está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Ezequiel 34. Eu mesmo vou buscá-las. Aqui diz, Ele mesmo vai tomar as rédeas nas suas próprias mãos. O homem com a vassoura vai vir e vai fazer o seu trabalho. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Qual é a página? 299. Ok? O Gui, então, o juízo investigativo dos vivos para o povo, né, adventista, aqueles que já conhecem, né, o sábado, ele vai, na verdade, no decreto, já vai estar encerrado, porque fecha a porta da graça, né, para esse grupo. O juízo investigativo dos vivos. Dos vivos começa com o decreto dominical.
começa ou acaba? Porque no decreto dominical não fechou a porta para... ou seja, eles não Sim. teriam até o decreto, ele teria que começar antes do decreto ou depois? Essa é a minha dúvida. Não, mas aí, Não, mas é não, que é o uma ótima decreto é o dúvida. teste, né? O decreto é o teste, exato. O E isso decreto aí não vai Sempre ser assim achei. 2 semanas. Isso aí vai levar, sei lá, é um 6 meses, processo, é ano. um É um tempo. Não processo, vai, É um não, período, é um é um período. período de tempo, é um exato. período. Tá, mas Eu sempre achei também que fosse antes do Para mim, decreto. por favor, irmão Guilherme, alguém, eu estou ficando um pouco confusa. Pode repetir, por favor, de novo? Claro, posso repetir. Aqui nós estamos vendo em Ezequiel 34, que é no dia nublado e de escuridão, que nós já estamos vendo que é o dia do Rei do Norte. É o dia que o Rei do Norte vem, que os profetas avisaram que o Rei do Norte viria, que para nós tipifica em Daniel 11 o decreto dominical. Isso Tá seria certo? pânio? Não, ninguém está falando em pânico aqui, irmã. Não confunda as coisas. Não traz mais perplexidade e angústia. Nós estamos falando do decreto dominical. Nós estamos falando do decreto dominical. Tá? Pânium será antes de tudo isso. Tá? Pânium é antes. Nós estamos na batalha de Rafa, mas nós já estamos olhando para o futuro. Então, aqui em Ezequiel 34, nós vemos esse trabalho de separação. Tá certo? Para nós sabemos que Ellen White ainda é enfática em dizer, né, que o decreto dominical, o teste virá sobre toda a alma. E ela diz ainda em Primeiros Escritos que a forma que você vive hoje é que vai dizer se você vai aceitar ou não naquele dia. Em outras palavras, nós não temos que esperar até o decreto. Congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito. Tá? Só que, como o teste é onde o seu caráter vai ser revelado, porque o caráter ele não pode se desenvolver numa crise, ele simplesmente é revelado na crise. A revelação do teu caráter no momento de crise vai identificar se você vai possuir o selo de Deus ou a marca da besta. E é nesse momento que Deus vai julgar entre as ovelhas e as ovelhas. É nesse momento que os justos vivos, primeiro dentro da casa de Deus, serão investigados e julgados. Por quê? Porque o momento em que nós sabemos, teremos mártires, como Sansão. Sansão foi um mártir. Quando ele empurra aquelas 2 colunas, é um símbolo da queda de Babilônia. Mas nós teremos também Elias. Elias não foi mártir, Elias representa aqueles que são transladados sem ver a morte. Mas todos são selados. E no momento que você recebe o selo de Deus, não tem como Deus tirar o selo. É porque é algo tão profundo, não é algo trivial que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, não é simplesmente uma marca, um chip, uma coisa. Não, nós estamos falando de um desenvolvimento de um caráter à medida da estatura de Cristo. É um processo de uma vida inteira. Tá? Que você vai, diante de uma situação de teste, você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. E o teste vai ser tão sério que é quase assim, o que os mártires aconteceram no passado. Olha, o que Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram naquele dia? Olha, você pode tocar quantas vezes você quiser, mas nós já fizemos a nossa escolha. E saiba que nós não vamos adorar a sua estátua. E se Deus quiser, Ele ainda pode nos livrar da sua fornalha. Então nós não estamos preocupados. Eles tomaram a decisão. Então vai ser algo assim. Tanto é que Ellen White, por mais de 10 vezes, compara aquele momento com o decreto dominical. Tá certo? Se eles não tivessem sido preparados, Exato. claramente, eles não teriam força para resistir. Exato, exatamente. Agora, deixa eu ver se eu entendi uma outra coisa, se vocês me permitem, por favor. Fechou o decreto para o povo de Deus, fechou a porta para o povo de Deus, né? Muitos abriram mão e Edom, Moabe e Amon tomaram um lugar. Aí estamos convivendo todos juntos. Essas pessoas que já receberam o selo de Deus,
vão estar ali congregando com aqueles que ainda vão receber. Porque aqueles que não aceitaram já saíram, é isso? Edom, Moabe e Amon, eles escapam das mãos do rei do norte. A palavra escapar, ela realmente significa você se livrar daquela, né? Quando Nabucodonosor, voltando para aquela história, diz: e quem é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos, as mãos da perseguição, né? Então Edom, Moabe e Amon escapam, por quê? Porque eles recebem um selo também. Eles são selados junto com o povo de Deus. Só que a gente tem que lembrar que nós já conhecemos a mensagem. Eles vão ter que conhecer ainda. Vai ser aos poucos, né? Aos Esse poucos. processo deles serem selados, à medida que eles Exatamente. vão conhecendo a verdade através do derramamento do Espírito Santo. E outra coisa, a verdade essencial eles vão conhecer. É aquela coisa, o ladrão na cruz. Você acha que ele tinha um conhecimento extenso nas profecias? Não. Qual que é a verdade essencial? Cristo é a verdade essencial. Se eles conhecerem a Cristo, andarem no caminho de Cristo, colocarem a sua vida a Cristo, serem crucificados com Cristo, pronto. Essa é a verdade essencial, é isso que basta. Não interessa mais as linhas, não. A verdade vai ser, como nós lemos, vão ser meio simples. Lembrando E vai que brilhar muito mais. Muito né? mais. Muito mais. Sim, mas o sábado vai ser o foco, né? Exato. Fala, Júlio. A escolha entre sábado e domingo. aqueles que eles vão conhecer a mensagem através daqueles que não caem no Exato. decreto. Exato. Nós lemos Isaías capítulo 2, lembra? Que o mundo inteiro correrá à igreja dizendo, ensina-nos os teus mandamentos, né? Eles vão correr à casa de Israel, à casa do Deus de Jacó, dizendo, ensina-nos. Nós sabemos que Deus tem estado com vocês. Isaías capítulo 2, no início ali você vai ver. Imagina quantas pessoas de bem, de coração puro, que não tiveram acesso ainda, que Multidões. servem dentro da sua compreensão a outros deuses até, ou dentro do espiritualismo, e tem assim, meu Deus, mas tem uma pureza de alma de fazer inveja. Exato. Né? De caráter, gente de caráter, gente que... Perfeito. E essas pessoas certamente vão, porque elas vão ver o mundo polarizado, né? Vai ficar muito claro, porque o mundo vai polarizar, não vai ter terceiro grupo, vai ter dois grupos, um gigante, onde dá um grupo enorme, onde vai dar para ver a corrupção, a barbaridade, a raiva, o ódio, a dissensão, as intrigas, as guerras, enfim, e vai ver um povo puro. Exato. Então, essas pessoas, elas vão ter os olhos muito abertos nesse momento e vão entender que este povo puro, com certeza, tem a verdade. Ô, Márcia, exatamente o ponto esse. O que tem essa gente que está disposta a perder todos os privilégios, tudo que tem por essa verdade? É exatamente esse o testemunho. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amém, glória a Deus. Guilherme, eu queria falar uma coisinha, posso? Sim, claro. Já estamos adiantados, né? Pode falar. Mas está maravilhoso o estudo, querido. Muito obrigada. Nada. Por nos conduzir nesses caminhos. Bom, assim, tinha 3 coisinhas bem rápidas. Uma é em Sofonias 2, que a gente leu ali o verso 1 e 2, né? Antes que saia o decreto, que o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, enfim. O verso 3 fala exatamente isso. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Perfeito. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Exatamente. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que Jesus fala desse rebanho, né? Claro. Se não me engano, em João 10, ele fala desse rebanho, que há muitas ovelhas que não são desse aprisco. Nesse aprisco, né?
mas eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Perfeito. E ninguém, ele fala, ninguém há de arrancá-las da minha mão. Exato. Assim como ele fala lá em Ezequiel que Perfeito. eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Você está vendo como as parábolas de Cristo, elas Umas coisas tomam se uma nova encontram, né? dimensão, uma nova dimensão. Que maravilhoso, que Ele maravilhoso. veio só glorificar o Antigo Testamento. E eu Que queria, maravilhoso. baseado no comentário anterior, em Miqueias 5, verso 7, você pode anotar aí, diz assim: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o chuvisco sobre a Amém. erva, que não espera pelo homem nem aguarda os filhos do homem. Amém. Miqueias 5, o quê? 5, 7. 8. 7? É. Perdão. E E aí, interessante, Gui e Márcia, que o convite é feito a todos, né? Sem restrição. Sim. Ele é feito, Sim. é feito a todos. Mas o carinho que Jesus vai ter em ir buscar os gentios, o carinho, a dedicação, né, que ele está se Maravilhoso. propondo, é algo fantástico, assim, né? Exatamente. Porque ele sabe da sinceridade do coração deles, ele sabe que estiveram na escuridão e agora estão vindo para a luz. Então, não que ele não tenha dado atenção para o povo dele, não, mas muitos do povo dele rejeitaram, né? Então, agora ele vai dedicar um tempo especial para essas novas conversas, né? Sim. Eu já li Ele esse vai texto. tirar as gordas e as fortes, né? Aquelas que estão cheias de autossuficiência, né? Porque ele se refere aí aos fracos e aos pobres de espírito, que se sentem necessitados de Deus, né? Olha que coisa, aí ele vai ligar a fraturada, ele vai fortalecer a fraca, ele vai curar a enferma. Que coisa impressionante, né? E as gordas e as fortes, muitas vezes, se refere àquelas pessoas que usam o evangelho para se beneficiar, né? Que ganham dinheiro, e tem esses falsos profetas que tem por aí, né? Que a gente depois vê os escândalos sendo estourados, sendo desvendados, escândalos de dinheiro e de pessoas sendo enganadas, né? Por uma falsa doutrina. Mas e mesmo dentro da Igreja Adventista, aqueles líderes que mantiveram seu orgulho também estão dentro desse grupo, né? Absolutamente. Eu já li esse texto aqui, eu já li, mas eu vou ler de novo pelo comentário que foi feito e me lembrei desse texto. Falando de como esses vão ser, como Deus vai ter carinho com esses, né? Edom, Moab e Amon, que vão escapar das mãos do inimigo no último momento. E eu perguntei isso já aqui e vou perguntar de novo, ver se vocês lembram. Quem vocês acham que vai ser aqueles que vão ficar mais próximo do trono de Deus? Quando formos né, quando Cristo voltar e tudo mais, naquela grande celebração. Quem você acha que vai ter a honra de estar mais próximo do trono de Deus? Não tem a ver com aquele que mais pecou, mais vai ser perdoado? E 144 mil, né? Não vão ser os mártires, os que têm legal, a orla vermelha? Legal, hein? Olha só. Eu sempre pensei que fosse aqueles que deram sangue, né? Olha só. São ótimas sugestões, mas olha o que Ellen White fala. Grande conflito 665. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Que maravilhoso. Em seguida, estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio à falsidade e incredulidade, e os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Nossa, que lindo. Além deles está a multidão,
a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então tem a ver com aquilo da mulher, né? Quem mais pecou, mais, né, é perdoado. É mais ou menos por aí. Veja só que Deus maravilhoso, né? É Mais verdade. próximo do trono são aqueles Percebe que... que gratidão é uma palavra muito grande. Abundou o pecado, superabundou a graça. É. É verdade. A gratidão é que essas pessoas terão por Jesus, né? Pelo sangue dele que ele derramou na cruz. É esse sacrifício que vai salvá-los, né? Verdade. Bom, semana que vem nós vamos continuar nesse tema, porque nós cobrimos talvez, não sei nem se metade, mas já do que eu tinha preparado. Como eu falei, não tenho pressa quero olhar os detalhes, a gente não tem pressa, né? Mas semana que vem nós vamos continuar olhando o dia nublado de escuridão e ver outras coisas associadas, vamos olhar sobre o que são aquelas torres que caíram, as cidades fortificadas, né, que fala. Vamos ver que é um símbolo da igreja aquilo. E vamos ver também a obra que Satanás fez com os seus gafanhotos para que isso, em relação ao sonho de Mira, representa aquela mesma obra que os homens vieram e começaram a espalhar as joias e encher de sujeira e joias falsas. A Bíblia usa uma outra simbologia, como os gafanhotos vêm e comeram as sementes, comeram as oliveiras, comeram as uvas, destruíram tudo, né? E nós vamos ver como que isso está relacionado, né? E como que Deus vai restaurar essa verdade. Mais uma vez relacionando ao sonho que nós estamos estudando de Guilherme Miller. Ô Gui, Uhum. você vai falar sobre o Homem do Tinteiro, de Ezequiel 9? Provavelmente nós vamos acabar indo lá, mas não sei se na semana que vem, porque você tem alguma pergunta específica? Não, é porque eu penso que está relacionado, né? Sim, Aqueles com 6 homens que certeza. entram vindos da porta do norte, Uhum. e são 5 homens armados e um homem de branco com um tinteiro na cintura que entra em Jerusalém, primeiro. sela todo mundo Exatamente. e depois diz: agora vocês 5 podem matar a Uhum. todos. É o dia né? da grande matança, É o quando caírem selamento. as torres. É o dia do Senhor ali também, O né? dia do Senhor, exato. É a mesma Acho, história, né? eu ouvi esses dias. E o interessante, estudo Márcia, sobre é isso. que se você volta a alguns versos anteriores, o que você tem ali? Você tem uma apostasia Sim, geral. 8. Você Sim, tem. E a última apostasia são os anciãos da casa de Deus de costas para o templo adorando o sol. Exato. Que a adoração do Exato. sol é, senão, Sunday worship, ou Sunday law, o decreto dominical. Primeira vez que eu ouvi sobre isso foi você que falou. Tá tudo ali, né? A mesma Né? história, Que Uhum. que é a apostasia, assim, profetizada da própria Yazd, né? Onde vamos chegar, né? Aqueles muitos cairão de Daniel 11. Muitos cairão, exatamente. Eles fazem nas suas câmaras secretas. Uhum. Exatamente. Tá bom, gente? Hoje foi bom. 2 horinhas. 2 horinhas de estudo. Muito obrigado. Bom, vamos orar. Vamos orar. Senhor, obrigado. Quando nós estudamos a Tua Palavra, não vemos o tempo passar. Realmente, o Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos instruído, nos direcionado. Sentimos o Teu Espírito, mais uma vez, trabalhando conosco. Que essas verdades possam cair em solo fértil no nosso coração e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Pedimos uma bênção especial a cada um aqui, as nossas famílias também, nos dê uma semana de vitórias, que possamos lembrar de estar sempre conectados a Ti. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana a todos.